Salve, salve, meu povo querido. Avançamos mais uma das nossas aulas nesse curso Cristologia Essencial. E hoje nós vamos falar de alguns temas que estão assim muito próximos, que tem a ver com o perdão, tem a ver com o pecado, a situação do pecador, o tema da justiça, da misericórdia. Na verdade, tudo isso está espalhado no Evangelho. O Evangelho é proclamação da justiça, é proclamação da misericórdia de Deus, é o perdão aos pecadores, mas é também a denúncia contra o pecado. É sempre acolhida do pecador, mas é também denúncia contra o pecado. Vou tentar organizar de maneira que a gente consiga fazer dentro de um ritmo, né, tranquilo, um pouco mais rápido, e depois a segunda parte, a nossa partilha, a gente poder conversar bastante coisas, porque são temas assim muito que sempre precisa de um pouco mais de explicação. O que é legal a gente olhar, e nesse primeiro slide, quando a gente pensa, né? No Antigo Testamento aparece a palavra, quando a gente lê uma tradução, aparece a palavra pecado. Mas em cada livro bíblico, cada tipo de livro, cada autor, às vezes ele usou uma expressão na língua hebraica do Antigo Testamento, grego, quando se trata do Novo Testamento, e que essas palavrinhas, elas evocam coisas diferentes. Eu sempre gosto de usar como exemplo, quando a gente fala de uma tradução, que quando eu uso uma palavra, numa região ela pode significar uma coisa, em outra região ela pode ter um outro significado. Por exemplo, no Brasil, quando a gente fala menino, em algumas regiões você pode falar moleque e significa simplesmente um menino. Mas em outros lugares pode ter uma conotação um pouco negativa, como se fosse semelhante a falar trombadinha, alguém de má índole, né? Então, às vezes, o termo diferente, ele evoca pensamentos diferentes também. Aqui eu coloco algumas palavras e eu vou explicar um pouco rapidamente que elas dão conotações diferentes. Por exemplo, a primeira palavra que aparece aí no Antigo Testamento, não vai dar para a gente fazer uma diferença, assim, olha, essa palavra ela aparece mais nos textos mais antigos, essa outra é mais querida pelos profetas, né? A gente até pode mencionar isso, mas a gente não tem tempo para desenvolver esses detalhes. Mas olhar as diferentes palavras ajudam a gente ver essa dificuldade que a gente tem quando a gente vai explicar o que é o pecado. Então, por exemplo, essa primeira palavra que aparece aí, rata, que a gente traduz como pecado, mas ela originalmente ela indica uma falha, ela indica um errar um alvo. Aqui tem uma ideia interessante, né? Às vezes o pecado ele é entendido como uma falha. Não era o que você queria, mas não foi bem aquilo que aconteceu. Um dos textos bíblicos que aparece essa palavra ratá é um momento, por exemplo, em que a arca da aliança ela está sendo transportada e era proibido que qualquer pessoa, né, tocasse a arca. Mas enquanto eles estavam carregando a arca, houve um lugar que estava desnivelado. E do jeito que eles carregavam, imagina como se fosse um andor, então deu uma chacoalhada na arca e parecia que a arca ia cair. E um dos soldados, alguém que estava ali do lado acompanhando, para segurar a arca, para a arca não cair, acabou tocando na arca, para segurar. Não foi por má intenção, não foi por desrespeito, mas imediatamente morre porque tinha desrespeitado e tocado a arca. Então, é uma palavra que ela indica uma situação de pecado quando nem sempre houve uma intenção, né? Então, é uma falha, você errou o alvo, era para ter ido numa direção e acabou indo em outra direção. Depois tem uma outra palavra, Avon, aqui não é nenhum comercial de produto cosmético, né? É uma outra conotação, mas essa palavra indica, muitas vezes pode ser traduzida também como pecado, mas ela quer pensar naquela árvore que está retorcida e que ela não está do jeito que ela deveria estar. E aqui
a gente vai interpretar essa palavra como aquela condição de alguém que foi meio que se entortando, e o que ela faz corresponde a essa torteza aí de situação. Então, mais do que o resultado, aí você já está falando da condição da pessoa, da situação que ela está. Alguém que foi se inclinando, foi se encurvando em escolhas que não são boas. Depois aparece essa outra palavra, rachá, que é o ímpio, que é aquele que realmente se decide pelo mal, né? E sempre está em oposição ao justo, aquele que procura a sabedoria, a justiça de Deus. Tem essa outra palavra, pechá, que significa oposição a Deus e seus projetos. Então, quando a gente fala pecado no Antigo Testamento, até talvez a gente poderia acrescentar umas outras ideias também, o coração endurecido ou a cerviz dura, que muitas vezes Moisés vai dizer que o povo tem essa atitude, mas são palavras diferentes que elas mostram que há várias condições da situação do pecado. E o Novo Testamento, quando também tentar traduzir algumas dessas palavras, eu não estou falando que tem correspondência de uma em relação à outra na mesma linha, não é essa a ideia, mas mostrar também que no Novo Testamento, para falar da situação de pecado, você tem uma pluralidade de palavras. Tem algumas características interessantes. O Novo Testamento, ele já vai ter uma tendência a falar alguma coisa como o pecado, e no singular, como uma coisa geral, né? Quando eu digo o homem de hoje, né? Eu estou querendo falar o homem, a mulher, mas eu falo de uma condição de humanidade. Mas se eu disser, eu vi alguns homens lá na calçada, você entende que está falando de indivíduos. E no Novo Testamento, isso em relação ao pecado, acontece essa ideia de você separar o singular e o plural. Então, a palavra hamartia, que quer dizer pecado, geralmente ela vai aparecer nos livros sinóticos, e valendo um copo d'água no final da aula, a gente já sabe, porque a gente fez uma aula sobre isso, que os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, né? Os sinóticos preferem usar hamartia no plural, e fala então dos pecados. Enquanto que São João, no seu evangelho, ele prefere falar no singular, o pecado. Por que essa diferença? Então, Lucas, Mateus e Marcos, eles querem realçar os atos pecaminosos. E João, ele quer realçar como que uma condição, uma situação que gera depois, então, a pluralidade dos pecados. Aparecem outras palavras que mais ou menos também a gente pode pensar, por exemplo, paraptoma, que significa o passo em falso, né? Poderia ser parecido com o errar o alvo, né? Você está pisando, mas não vê direito, não está pisando, quando vê, tropeçou, né? A palavra parábasis, que quer dizer transgressão. Então, eu entendo que há uma norma, eu entendo que há um veto, e ainda assim eu quero romper com aquele limite. Essa palavra, ou feilema, que ela aparece, por exemplo, no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas. Então, o mal que eu fiz contra você é como uma dívida, estou te devendo. Na nossa mentalidade, muitas vezes a gente vê também circulando por aí, né, que todo o mal que você faz a alguém é uma dívida e você não sai dessa vida sem antes pagar a dívida que você tem. Então, é uma palavra que traduz pecado, mas a noção dela é aquela dívida que o outro tem em relação a questões financeiras. E a palavra anomia, que até a gente conhece um pouco mais, é uma palavra também na língua portuguesa, e que significa você rejeitar a lei, né? Você negar a lei, você não se importar com a lei. O que é legal a gente olhar aqui? Que essa dificuldade que a gente tem de descrever o que é pecado também é sentida na experiência da redação dos textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, quando a gente vai explicar o que é pecado e a gente tem dificuldade, é importante a gente entender que a própria Bíblia, então os autores sagrados, eles tiveram que recorrer a várias palavras diferentes para tentar traduzir em palavras essa experiência do homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus,
é chamado na liberdade ao bem, mas de alguma maneira rompe com esse chamado. A gente passa, nesse momento, a olhar um pouco as ações de Jesus em relação ao pecado, em relação ao pecador. E Jesus ele tem uma abordagem muito interessante e que às vezes chocava as pessoas que conviviam com ele. Então, esse primeiro texto que aparece aí no slide, Marcos 7, 14 ao 23, é aquele momento da discussão sobre o puro e o impuro. E Jesus vai falar, a impureza, ela sai do coração. Então, não é o que vem de fora para dentro que torna uma pessoa impura. Então, o fato de ter comido essa comida ou aquela, desse jeito ou daquele jeito, mas as decisões que saem de uma pessoa é que configuram essa pessoa impura ou pecadora. Depois, tem várias passagens do Evangelho que Jesus mostra que não é tão simples você simplesmente se esconder atrás de coisas que sejam neutras. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão se existe possibilidade da gente ser neutro. Eu tenho a impressão que não dá para a gente ser neutro. Talvez tenha momentos na vida em que a gente não consegue identificar mesmo se a gente está querendo ir para um lado ou para o outro. Se a gente está tomando essa decisão ou aquela outra. Né? Mas, pelo que indica, neutralidade é uma coisa que não existe. Ou você está direcionado a uma coisa, ou você está direcionado a outra. E muitas coisas que a gente trata como ações neutras, Jesus mostra, por exemplo, que não são neutras. Elas pertencem a uma realidade de mal, de egoísmo e de pecado. Por exemplo, quando alguns, e vocês têm no material de apoio, passagens do catecismo, sobre como Jesus se comportava com a lei. Então, a lei entendia que você fazer certas coisas por alguém num dia é um trabalho. E no sábado você não deveria trabalhar. E por isso, quando Jesus curava uma pessoa dia de sábado, então muitos se incomodavam, entendendo que ele violava o preceito do descanso do sábado. Agora, Jesus vai entender que tanta gente que às vezes defende esse zelo pelo sábado não enxerga que num dia de sábado faria algumas coisas que seriam contra o descanso do sábado. Por exemplo, nessa passagem do Evangelho de Mateus. Jesus vai curar um homem que tem a mão ressequida e as pessoas estão lá incomodadas porque é dia de sábado. E Jesus olha para eles e diz, se vocês tiverem uma ovelha, no dia de sábado ela caiu num buraco, você não vai socorrer a sua ovelha? Você não vai salvar uma ovelha que você tem? E o que a gente vai fazer no sábado por uma pessoa que está enferma? Então, aquilo que parecia uma coisa neutra, não estou discutindo se você vai cuidar dele ou não. Só estou te dizendo, olha, dia de sábado a gente não deve fazer nada. Então, a gente deve viver o descanso sabático. E Jesus fala, se você cuidaria até de uma ovelha, então que é um animal, o que você não faz por aquele que é seu semelhante? Ou, por exemplo, quando alguns diziam, tem 6 dias para ele curar, por que vai curar logo no 7º dia, no dia do sábado? E alguém que fala, realmente, por que ele não deixava, né? Curasse então no domingo, curasse na sexta. Então Jesus vai mostrar, quando você deixa de fazer o bem, você está fazendo o mal. Pelo que tudo indica, nas religiões antigas, anteriores ou outras, você só poderia pecar com o que você faz. Então, quando você fala, quando você pensa ou quando você age. É Jesus que introduz uma quarta maneira de pecar, quando você se omite. Então, pecado por omissão é quando eu poderia fazer o bem e não faço o bem. É lógico que você não vai se transformar, então, Messias e Salvador do mundo. Né? Quando Jesus fala de fazer o bem, é fazer o bem por aquele que está do seu lado. Você não vai, né? Tudo bem, você pode ter comunhão com o mundo, mas não é para também alguém sair querendo resolver todos os problemas do mundo. Então, não existe ação neutra. Ah, não, eu quero simplesmente cuidar do que eu tenho que cuidar e pronto. Né? Não, você está ou dando atenção para alguém ou negando a atenção a uma pessoa. Tá certo? Então, isso é o que Jesus chama a atenção. Se eu vou, no sábado, cuidar de uma ovelha que caiu no buraco, imagina como eu vou tratar, então, uma pessoa que precisa dessa atenção nesse momento aqui, na sinagoga, no lugar da palavra e tudo mais. Jesus fala também de algumas outras coisas que elas não são ruins em si mesmas,
né? Por exemplo, houve uma festa de casamento, o cara preparou, é o casamento, é boda, seja o que for, você tem versões tanto em Lucas como em outro evangelista. E quando toda a festa está pronta, o dono da festa manda dizer, ó, tá tudo pronto, pode vir. E um diz, olha, eu comprei uns bois, estou indo lá ver a qualidade desses bois, eu comprei um terreno, vou lá ver realmente a... Né? E cuidar do boi que você comprou, e olhar o terreno que você comprou, qualquer coisa desse tipo, não é um pecado, não é uma coisa ruim. Mas você se dedicar a isso e rejeitar o convite da festa, aí é uma coisa grave. Então, tem muitas coisas que você pode fazer e que elas em si mesmas, elas não são ruins, mas em comparação ao chamado de Cristo, e a parábola quer dizer isso, você acaba se condenando porque você está trocando uma coisa, vamos dizer assim, justa, correta, mas menos valiosa do que o chamado do reino. Então, são situações que aparentemente não está fazendo nada demais, mas em comparação com o chamado ao reino, ao evangelho, é uma rejeição. E depois, a terceira coisa, e volta no tema da omissão, né, que é o texto aí de Mateus 25, é o julgamento universal. Então, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, tá. Podem reparar que tanto os beatos, os bem-aventurados, que fizeram, como os malditos, aqueles que não fizeram, todos eles se surpreendem. Então, tome cuidado, porque agora é fácil você fazer uma listinha. Então, alguém está com fome, deixa eu lá dar de comer. Alguém tá... O que o evangelho chama atenção é, haverá situações em que você nem percebeu, nem se deu conta que você estava cuidando de Cristo e era dele que você cuidava. Como eram outras vezes, era para você ter cuidado dele, talvez não cuidou. Então, o caráter da surpresa é que a gente tem que guardar. É como se a ideia da vigilância, retornando aqui. A vigilância não é medo, mas é aquela capacidade de interpretar quando o Senhor está se manifestando e chamando a nossa atenção. Então, o que é pecado para Jesus? O que é essa rejeição, como a gente falava no encontro passado, a entrar no jogo. É hora, então, de cantar música fúnebre, então a gente chora. É hora de bailar, vamos bailar. Então, é saber reconhecer o chamado de Deus e a urgência desse chamado. A gente vê em várias passagens, por exemplo, Jesus extremamente assim acolhedor com os pecadores, né? E quando a gente fala pecadores, principalmente é como uma categoria social. É o caso, sei lá, né, do cara que trabalhava como cobrador de impostos e ele era entendido como um pecador. Era aquela pessoa que tinha um tipo de trabalho que fazia ela ser considerada inapta para entrar no templo, por exemplo, e assim vai. E Jesus acolhe essas pessoas. Por outro lado, você vê Jesus muito duro na crítica às pessoas que eram mais religiosas naquela época. Quando a gente viu no encontro anterior, né, sobre os fariseus, por exemplo, sobre os saduceus. Então, não eram pessoas aparentemente de má índole, porém tinham uma forma de comportamento que despertava em Jesus uma necessidade de corrigi-los. Então, o que a gente percebe aí? A relação de Jesus com os pecadores. Várias vezes, as pessoas vão se incomodar que Jesus, né, ficava muito junto dos pecadores. E Jesus ele vai dar 3 níveis de resposta. Então, o primeiro é essa, né? É muito evidente. Então, o pecador é como que um doente e eu, o Jesus falando, eu sou o médico. Então, assim como o médico cuida dos enfermos, então eu sou o salvador para cuidar daqueles que são pecadores. Até aí, muita gente ficava tranquilo, né? Realmente, eles estão doentes, então vai lá e cuida deles, beleza. Agora, tem um segundo nível de raciocínio que a gente vai encontrar, por exemplo, nessa mesma parábola que a gente já mencionou, daqueles que foram convidados para a festa num primeiro momento e rejeitaram. E depois o dono da festa fala, a festa está pronta, chama o povo que está lá na rua, fica ali na esquina, algum passou, já chama, né? Então, porque os pecadores são disponíveis, eles acolhem, eles não tinham espaço e agora Jesus dá a eles um espaço. Pensa quando a gente falava, né,
dessa relação entre aqueles que se achavam, né, os mais religiosos, os mais salvos, os mais puros, e o povo que muitas vezes era considerado impuro só pelo fato de não conhecer a Sagrada Escritura. Então, os pecadores são os acolhedores, são os disponíveis, e aqueles que já achavam que cumpriam as normas desprezavam a palavra de Jesus. Até aí também é tranquilo. Agora, o terceiro nível da justificativa de Jesus em relação aos pecadores na verdade, o Pai é bom. O amor do Pai é dom. O amor do Pai é de graça. E o que eu faço é manifestar o jeito do Pai agir, que faz o sol brilhar sobre justos e injustos. Esse terceiro nível das explicações sobre por que Jesus era próximo dos pecadores é esse que mais ainda irritava as outras pessoas, principalmente aqueles que se achavam santos e donos do espaço sagrado. Porque era lembrar Deus como o Pai de toda generosidade. E aí a gente vai poder associar, por exemplo, a várias parábolas que, ao mesmo tempo que denunciavam aqueles que se faziam donos da graça, como também aqueles que chegavam na última hora e que tinham direito a participar da mesma alegria. Então, a relação entre Jesus, a denúncia do pecado e a sua acolhida ao pecador, ajuda a gente a compreender a relação entre justiça e misericórdia. Então, a justiça, ela é sempre isso, Deus, ele quer a salvação de todos. Alguns reconhecem o seu pecado e fazem um caminho de salvação, de conversão, mas tem aqueles que não enxergam o próprio pecado. E por isso dizem, não preciso da salvação. A melhor passagem do evangelho que a gente tem para pensar isso é a cura do cego de nascença no evangelho de São João. Jesus vai falar, né? Tem muitos que acham que enxergam e não estão enxergando nada. E tem muita gente que diz, estou nas trevas, mas esse é iluminado. E a misericórdia é justamente esse escancaramento da condição do homem que é sempre necessitado da graça de Deus. O chá, tem muita gente que não gosta de chá de boldo, tem gente que não gosta de chá de cipó cruz, né? Tem vários chás amargos. Mas o pior chá para a gente tomar na nossa vida espiritual é o famoso chá do já tô bom. Então, o cara que já tá bom, que ele acha que ele não precisa aprender nada, que ele não precisa melhorar nada, sempre está colocando a vida dele numa situação de risco. É esse o pecado que pode ser o pecado contra o Espírito Santo. É você não entender que Deus sempre tem alguma coisa a fazer na vida da gente. A gente vai colocando muros de proteção. Nesse sentido, a gente aqui vai fazer um pouco de exercício, porque uma das coisas que muita gente sente dificuldade é a ideia assim, eu falo sobre o pecado, eu já refleti sobre o pecado, eu li sobre o pecado, mas o que eu faço na minha confissão? Então, eu preparei esse encontro de maneira que também ajudasse, quando a gente vai fazer uma confissão, a gente identificar um pouco melhor as coisas. Qual que é a diferença entre pecado venial e pecado mortal? É bem simples. Você vai no hospital e encontra uma pessoa que está na UTI. Essa pessoa que está na UTI, ela está doente, ela pode até estar numa situação crítica, mas ela pode sobreviver. Aí você vai ao necrotério. Você consegue voltar com essa pessoa de lá talvez viva? Não. Então, a diferença entre pecado venial e pecado mortal é a mesma diferença entre uma pessoa enferma e uma pessoa morta. Então, a pessoa enferma, ela pode melhorar. A pessoa morta, ela precisa ser ressuscitada. A pessoa enferma, ela pode se tratar, ela pode receber auxílios e sair daquela condição de enfermidade. A pessoa morta, se Deus não ressuscitar, ela vai ficar naquela condição que ela está. Então, aí vocês já vão perceber, né, que a gente aqui, quando fala de enfermidade e morte, a gente fala há situações em que, para você recuperar a sua condição, você precisa de uma intervenção de Deus. Então, essa intervenção de Deus que a gente vai falar é o sacramento da confissão, nos momentos comuns, ordinários, né, comuns,
E em outras situações, por exemplo, pensa alguém que está vivo, mas está incapaz de se confessar. De repente, a família leva o padre para fazer unção dos enfermos, mas o fulano não tem como falar, nem o padre lê pensamento e não vai ficar olhando para uma pessoa que ele não conhece e julgando lá, ó, tô olhando nos seus olhos, que pecado será que você tem? Vai, não pode, né? Então você tem também, né, na outra forma, que é a unção dos enfermos, quando o enfermo não consegue se confessar. Ou, por exemplo, o caso de alguém que gostaria de se confessar, consegue, mas não tem condições de se confessar por vários motivos. Um deles, por exemplo, é esse momento de pandemia. E aí, o arrependimento da pessoa, o seu arrependimento, é suficiente para que ela experimente a graça de Deus. Mas, nesse caso, sempre você precisa de uma intervenção de Deus. No caso do pecado venial, é uma outra situação. Então, aqui a gente compara, esse quadro, na verdade, ele vem de uma passagem da Suma Teológica de Tomás de Aquino, e eu acabei esquecendo. Eu acho que, bom, não vou falar qual questão que eu acho que é para não falar e ficar registrado errado. Mas depois eu coloco para vocês a referência, que fica interessante. Então, quando a gente vai se perguntar em que momento a gente deve se confessar e procurar a confissão, vocês já vão perceber que a confissão a gente sempre vai precisar numa situação que eu não dou conta sozinho. Aí tudo bem, se você quer encontrar o padre para fazer uma direção espiritual, uma orientação espiritual, isso é um outro ponto. Porém, confissão propriamente, é fácil da gente distinguir a diferença quando a gente olha esses elementos. Então, primeira coisa que eu vou olhar é em relação à lei, os 10 mandamentos. Então, eu posso pecar numa situação em que eu fui contra a lei, contra o mandamento. Então, a direção era ali, ó. Eu realmente fui contra o mandamento. Ou uma outra situação em que eu pequei de uma maneira marginal, não central. Um exemplo prático, né? 8º mandamento, proíbe o quê? Proíbe contar mentira. Tá certo? Então, vamos pensar, um pecado contra o 8º mandamento. Você conta uma mentira contra uma pessoa para prejudicar essa pessoa. Você está agindo contra um mandamento. Agora, vamos imaginar que você encontra uma pessoa na rua e a pessoa te faz perguntas de coisas que não é da vida dela, não é da conta dela, né? E você, de repente, não quer responder, não sente que tem obrigação de responder, mas, ao mesmo tempo, por um tipo de apego sobre a própria imagem, você não diz para a pessoa, olha, você está sendo xereta, você está perguntando que não é da sua conta, né? Você fica com um pouco de... E acaba distorcendo algumas coisas. Então, você não planejou mentir contra aquela pessoa. A mentira que você está contando, ela não vai prejudicar aquela pessoa. Você, na verdade, está fugindo da rede, da curiosidade daquela pessoa. Então, você mentiu? Houve uma coisa contra o mandamento que proíbe a mentira? Houve. Mas era a sua intenção? Foi a sua afinidade? Propriamente não. Então, são situações diferentes. Pensa, por exemplo, quando a gente olha o pecado contra o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Então, uma coisa é você agir com agressividade contra o seu pai ou sua mãe. Uma coisa é você querer fazer o mal contra o seu pai, contra a sua mãe, então você está agindo contra a lei. Agora, há situações, por exemplo, que tem diferença de opinião, de gênio, de personalidade, e vai ter momento, às vezes, que você vai sentir necessidade de repreender o seu filho, não por coisa errada que ele faça, mas porque talvez é simplesmente diferente do que você pensa. Às vezes o filho quer se posicionar em relação ao que ele sabe que o pai ou a mãe nunca vão mudar. Não é uma questão de certo ou errado, é questão de jeito diferente de pensar, mas ainda assim acabam se ofendendo. Então, em relação à lei, você vê quando é nítido. Olha, uma coisa foi eu ter agido contra meus pais, outra coisa foi um momento ali de divergência nas coisas e talvez a gente tenha se esquentado um pouco mais. Então, é diferente você perceber as coisas. Então, pecado venial está nessa direção. Então, são coisas que a gente, se esforçando um pouquinho mais, é reparável. A gente conserta. Mas tem situações que, quando é contra a lei de Deus, eu preciso do socorro da graça de Deus. Quer dizer, toda a nossa vida sempre depende da graça. Mas há situações em que você agiu
diretamente contra a lei. Ou o outro elemento que a gente tem, em relação ao fim último. Então, quando eu me coloco numa situação em que, para mim, tanto faz a vontade de Deus ou não, o que eu quero é fazer o que eu acho melhor, eu estou com uma desorientação em relação à minha finalidade última, que é a minha comunhão com Deus. Então, se eu estou numa situação que eu digo, tanto faz o que Deus pensa de mim, o que Ele quer de mim, não estou nem aí, então é uma desorientação em relação ao fim último. Agora, há situações em que a pessoa, por exemplo, ela não está discutindo o fim último, ela está discutindo os meios. E isso, às vezes, muitas vezes, gera algumas confusões nas pessoas. Isso volta ao mesmo tema da lei. Né? Então, o que eu quis foi ir contra meus pais, ou o que eu fiz foi demonstrar a minha liberdade. Então, são elementos de níveis bastante diferentes. Às vezes, a gente fala simplesmente de pecado leve ou de pecado mortal, ou de pecado grave. Eu acho que é sempre melhor a gente entender e usar as expressões pecado venial e pecado mortal, ainda que comumente você encontra pecado grave e pecado leve. Por que eu acho que às vezes essa expressão ela não é muito boa? Porque a matéria leve ou matéria grave, ela tem a ver com o mandamento. Então, uma coisa é desrespeitar os pais, uma coisa é humilhar os pais, outra coisa é discordar dos pais. Então, a matéria leve, matéria grave. Uma coisa é você fazer uma calúnia, outra coisa é você meio que se desviar da xeretice de outra pessoa. Então, matéria grave, matéria leve, tá fácil. Mas é muito melhor para a nossa consciência a gente entender que muitas situações do dia a dia são pecados que são como feridas, que eles podem ser reparados, podem ser consertados, mas há situações de pecado que a consciência da gente vai dizer, você precisa de socorro. Diferente de você transformar a confissão num desabafo, numa orientação. Propriamente falando, os elementos da confissão, de uma confissão sacramental, eles são muito rápidos. Uma confissão, propriamente falando, não teria tanta necessidade de ser prolongada, quando as pessoas entendem a diferença entre pecado venial e pecado mortal. Por isso que a igreja, como mãe, ela orienta que você deve se confessar pelo menos uma vez ao ano, ou às vésperas de celebrar o sacramento, a Páscoa, né? O tríduo pascal e tudo mais. Por quê? Porque se você tem uma vida cristã séria, se você procura rezar todos os dias, se você procura... Então, é difícil você imaginar que você caia numa situação de pecado mortal. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas, no geral, são situações de pecado. Ah, mas eu me senti mal. Então, você se sentiu mal, tudo bem, é uma outra coisa. Mas não quer dizer que tenha cometido pecado mortal. Compreende? É lógico que quando a gente entra, às vezes, em alguns casos específicos, às vezes vale a pena fazer a confissão, porque aí é o momento que você vai ter de pedir uma orientação, ou mesmo quando você vai confessar os pecados mortais, lembrar daqueles pecados veniais, que são mais rotineiros e tudo mais. Porém, olhando nessa distinção, você percebe que fica muito mais claro quando vai se confessar qual é a necessidade, que tipo de pecado que você deve contar. Né? Por isso que quando o padre às vezes diz, a confissão não é hora de ficar contando história, né? Porque muitas vezes, quando a confissão demora mais, é justamente porque a gente está entrando em detalhes que talvez não sejam tão necessários para organizar a confissão. Aí a gente entra numas perguntas que assim são muito sérias, são difíceis da gente às vezes conversar, que é o que é perdoar e o que não é perdoar. Né? Isso já apareceu quando a gente viu numa aula anterior o Sermão da Montanha, mas é um tema que sempre a gente precisa voltar nele. Então, primeiro, o que é perdoar? Então, primeira coisa no Evangelho é, primeiro, perdoar é dar a quem não merece. Então, o que você dá a quem merece, você está pagando. Né? O fulano fez isso, então ele merece. Então, você dá. Não dá perdoando. Sempre indica algo que é meio ruim, né? Perverso, perversão, né? Então, perdoar é dar a quem não merece. Dar a quem merece não é perdão, é mérito, é o pagamento. Então, sempre aquele que recebe o benefício do perdão realmente não mereceria. Então, é importante a gente entender isso. Ah, você não está fazendo nada para merecer o meu perdão. Bom, então você já não entendeu
o que é perdoar, tá certo? Então, perdoar é sempre dar àquele que não merece. A gente vai entender várias coisas aí que são importantes. A gente já viu na aula sobre o Sermão da Montanha que dar a outra face não é ficar deixando o fulano te maltratar. Dar a outra face é não devolver o mal que você recebeu. Então, se eu não tiver cuidado, as pessoas que me fazem o mal, elas me transformam nelas, porque se eu quero descontar nelas ou descontar em outro, o pior mal que alguém faz comigo é me fazer ser mal, né? Um outro elemento do perdão é a regra de ouro. Então, nesse momento, se eu tivesse agido como ele agiu contra mim, como que eu gostaria de ser perdoado? Como que eu gostaria de ser tratado? Então, para pensar o perdão, muitas vezes eu vou ter que me olhar na situação de quem foi ferido, injustiçado, está sofrendo por isso, mas me perguntar, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse no lugar do outro? Como é que eu gostaria de ser tratado? Porque na hora em que a gente vai pensar sobre o que o outro fez, se coloca no lugar do outro também. Depois tem aquela pergunta sobre a limite. Né? Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Né? 7 vezes? Jesus vai falar 7 vezes 70. Né? Agora, o que isso significa? O perdão propriamente, ele não poderia ter limite. A gente vai ver. Tem um tipo de limite que é não deixar o outro ficar te maltratando. Isso, você deixar alguém te maltratar, não quer dizer que você seja uma boa pessoa. Significa, às vezes, que você até é covarde. Porque poderia evitar que a pessoa piorasse e está deixando ela continuar agindo mal. Né? Mas olha quando você tem na sequência dessa coisa, até quanto poderia perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim, Jesus conta uma parábola que às vezes nas traduções das nossas Bíblias nem sempre ajuda a gente a perceber muito. Então, Jesus conta uma parábola de um cara que devia, né? O texto diz 10.000 talentos. 10.000 talentos é dinheiro demais. A gente poderia dizer que um talento equivale a mais ou menos 35 quilos de ouro. Então, imagina, um talento é isso, 10.000 talentos é dinheiro demais, né? Obviamente que implica ali que era alguém que talvez pudesse realmente manusear tamanha quantidade de dinheiro, fosse um administrador, e que estava devendo uma enorme fortuna. Aí, muitas Bíblias, quando colocam uma enorme fortuna, tem sentido. Mas, quando fala do outro, do amigo dele, que devia para ele algumas moedas, as Bíblias geralmente trazem essa tradução, o texto ele fala 100 denários. Um denário é o dinheiro de um dia de despesa. Então, seriam 100 dias trabalhados. Não é pouca coisa. Quando você traduz que o outro devia apenas algumas moedas, para a nossa língua, para a nossa condição, algumas moedas não é, né? Algumas moedas você não vai falar o quê? É um valor pequeno. Só se você imaginar lá o cofre do tio Patinhas, de moeda de R$1, né? Que já é até raro de encontrar. Então, para a nossa língua, algumas moedas não é exatamente a melhor tradução. Porque, de fato, o amigo devia. Mas devia o quê? Uma quantia que, ainda que fosse razoável, seria pagável. Enquanto que o próprio colega devia 10.000 talentos. Era dinheiro demais. Então, o que é legal aqui a gente ver? Realmente o outro me deve alguma coisa. O outro fez alguma coisa contra mim. Mas pode ser que o que eu devo a Deus, eu nunca poderia pagar por mim mesmo. O outro, se organizando, poderia pagar. Então, o contraste da parábola é muito interessante quando você pensa, são duas dívidas. Uma impagável e a outra, ainda que seja razoável, ela poderia ser paga. E o que não é perdoar? Né? Então, não é perdoar quando você brinca de fazer papel de vítima. O livro dos Provérbios diz exatamente isso. Deixa eu arrumar aqui para eu poder. Eita. Aqui. Tentei fazer uma coisa e piorou a situação aqui. O livro dos Provérbios fala para você tomar muito cuidado com seus relacionamentos. Diz que você deve provar o amigo. Né? Hoje é dia do amigo, né? 20 de julho. Não sai confiando em qualquer pessoa.
E tem gente que tem um jeito de se relacionar que é muito vicioso. Mal conhece alguém, conta tudo da vida, né? Às vezes você fala, às vezes os homens falam que as mulheres, quando vão no salão de cabeleireiro, contam a vida, mas às vezes os homens nos bares também contam a vida. Então, mal conhece alguém, sai falando um monte de coisa. E se alguém sai falando de você, você não tem o que reclamar. E tem gente que fica sempre reproduzindo isso. Ah, como eu sofro na mão dos outros, como eu sofro na mão dos... Não. Então, quando você fica criando esse tipo de relacionamento, não é que você é uma pessoa de bom coração que perdoa, é que você gosta de fazer papel de vítima. Então, tem hora que você tem que romper um pouquinho esse círculo vicioso. Depois, se perguntar, eu estou sendo... eu realmente estou perdoando ou é simplesmente a questão de conveniência? Ah, não, eu vou perdoar o meu patrão, mas o meu colega eu não perdoo. Então, isso não é perdão, isso é conveniência. Às vezes as pessoas falam, ai, padre, eu acho que eu não perdoei porque eu nunca esqueci. Então, eu sempre lembro, esquecimento é problema e problema de saúde. Dependendo do caso, até uma doença muito grave, muito séria. Então, você sempre vai lembrar. Enquanto a sua memória funcionar, você vai lembrar. Agora, o que você quer reagir com aquela pessoa? O que você quer fazer por ela? Você quer se vingar? Então, há um risco aí de não ser perdão. Mas você sente aquela mágoa, aquele sofrimento. Isso está no âmbito das emoções. Ou, por exemplo, você diz que perdoou, mas faz chantagem, né? Não, eu perdoei, mas eu vou jogar na sua cara todas as vezes que você fizer qualquer coisa. Eu vou te lembrar do dia que eu te perdoei. Então, isso não foi perdão, isso é chantagem. Isso, às vezes, pode ser realmente uma tortura, né? Contra uma pessoa. Então, não foi perdão. Isso daí virou chantagem e uma maneira que você tem de ganhar a conversa lembrando de coisas passadas. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim. Eu gosto dessa situação que eu menciono de Atos dos Apóstolos, porque não é o fato da gente perdoar, viver a fraternidade, ser irmãos de igreja e se quererem bem, que a gente tem que estar junto. Tem hora que eu posso perceber que o relacionamento junto mais vai ser um motivo de escândalo, porque a gente vai estar um implicando com o outro, a gente vai estar um criando afronta contra o outro, e às vezes é melhor que cada um vá por um lado, cada um continua a sua missão cristã, mas não vai estar ali um criando situação difícil para o outro. Então, não há limites para o perdão. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ficar mantendo relações que são desastrosas. Você teve lá um desentendimento com o seu cunhado, com a sua cunhada, com o seu colega de trabalho, beleza. E você vai perdoar? Maravilha. Mas não significa que você vai tentar manter aquele círculo de amizade. Porque pode ser que mais para frente outras coisas vão surgir e aquela ferida ela vai ficando maior ainda. Paulo e Barnabé, nos Atos Apóstolos, eles fazem muitas missões juntos, tem assim descrições maravilhosas do ministério dos dois juntos, mas acontece uma desavença por causa de um certo João, que é Marcos, e o que a gente identifica como autor do Evangelho de Marcos. Olha só o grau da situação. Houve um momento que Marcos abandonou eles na missão e só voltou muito tempo depois. E aí Paulo não queria que Marcos continuasse, já que tinha abandonado, e Barnabé dizia, não, ele pode continuar. Então, nos Atos Apóstolos, eles têm uma desavença, e a palavra que usa no texto grego é paroxismo, paraxismo, não paroxismo, paraxismo, que significa irritação mesmo, de não se suportar. E aí cada um vai para uma direção diferente. Então, há perdão, continuam na vida cristã, mas sabem que é melhor não ficar um do lado do outro e às vezes voltando ali às situações que não foram muito bem resolvidas. Então, perdoar não significa continuar convivendo com o outro, né? E isso pode ser que você tenha que tomar uma decisão de evitar aquela situação próxima de pecado. Deixa eu... Aqui, só para a título de orientação, né? Vocês sabem que eu tenho esse livro, Confessar, o que, porquê e como, da editora Paulinas, e ele mostra esses passos para você organizar uma boa confissão. Esse livro, esse ano 2020, ele foi editado também para Portugal. E aí são alguns passos da confissão, né? Primeiro, você reza e examina a sua consciência. Você vai procurar aquelas situações de pecado mortal. A gente viu já a distinção disso. Eu posso aproveitar e pedir orientação para o padre sobre alguns pecados veniais que são frequentes, que eu às vezes acabo não conseguindo controlar. Perfeito. Mas entenda, né? Na confissão, você vai se preocupar em primeiro lugar com os pecados mortais. Não aconteça
de alguém relatar a vida dela inteira, né, falando só de pecado venial, nos últimos momentos lembra de algum pecado grave e depois, quando chega em casa, lembra que tinha situações mais graves de pecado e que a pessoa acabou omitindo por se perder em detalhes de outras coisas. Então, essa oração e o exame sempre são importantíssimos antes da confissão. Depois, o rezar e o arrepender-se, né? Entender que o arrependimento ele pode ter níveis diferentes, mas ainda que seja o nível mais simples de arrependimento, já é suficiente para a gente experimentar a graça de Deus. O que eu falo de arrependimento? Tem gente que se arrepende porque vai dar rolo. Então você se arrepende porque você tem medo do que vai acontecer, você está preocupado com a opinião das pessoas, vai ter um castigo, né, assim, uma consequência ruim, e você se arrepende por isso. Isso é o arrependimento imperfeito. Agora, tem coisa que você se arrepende porque você toma consciência que você colocou em perigo a sua própria vida de fé, a sua realização como pessoa, a vida da sua família. Então, às vezes eu me arrependo pelas consequências, tudo bem, mas isso é imperfeito, mas tem aquele arrependimento que eu percebo que ali eu coloco em risco a minha relação com Deus, a minha vida, a vida da minha família, e assim vai. Terceiro passo, né? Sempre bom, anote, né? Nem vou gastar muito tempo com isso, você anota no papel, anota no celular, só não deixa depois ninguém encontrar, é claro, né? Organiza o momento da sua confissão, isso eu sempre falo, né? Pode ser que na sua comunidade tem horários em que o padre está lá, esse período de pandemia tudo está sendo mais diferente, a gente talvez tenha realmente usado mais o recurso do agendamento para poder organizar melhor e facilitar. Depois, a própria confissão, né, propriamente dito. Cumprir aquilo que é a penitência, sempre entendendo que a penitência é um remédio. Mesmo o catecismo fala que a penitência pode ser oração, né? Eu lembro de uma pessoa, uma vez, assim, né? Eu falei, reza lá um Pai Nosso, 10 Ave Marias, né? Aí a pessoa falou assim, mas só isso? Eu falei, mas quanto que você acha que eu devia mandar você rezar? Aí a pessoa falou assim, umas 500 Ave Maria. Eu falei, então pode rezar. Mas depois eu falei, não, brincando, reza aí um Pai Nosso. Por quê? A penitência ela é um remédio, ela é uma coisa para ajudar, mas tem um conjunto de situações que vão ajudar a gente também a vencer o pecado. Tá certo? Nisso a gente encerra, deixa eu parando aqui a nossa transmissão não, a gravação, e a gente começa a partilha agora.